pessoal, estamos começando mais um episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem a cada batida. Eu sou Rafaela Sessi, estudante do curso de enfermagem do terceiro semestre. Eu sou a professora Jéssica e hoje, Rafa, nosso tema é um tema muito interessante porque é uma das áreas, né, que a gente pode falar para vocês acadêmicos de atuação. O tema é o papel do enfermeiro na UTI, liderança, gestão e assistência. A gente vai começar falando do currículo da nossa convidada. Ela é enfermeira formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em terapia intensiva, especialista em educação e saúde para os preceptores do SUS, mestre em saúde pública, doutora em tecnologia em saúde, titulada em terapia intensiva adulto pela Associação Brasileira de Terapia Intensiva, ABENTE. Atualmente, ela atua como enfermeira assistencial na unidade coronariana da UMAP, UFMS, preceptora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde em Paciente Crítico, na UMAP, UFMS, docente do curso de pós-graduação em Enfermagem e Terapia Intensiva da Nova Oeste, coordenadora da Câmara Técnica de Assistência do COREM, nosso Conselho de Mato Grosso do Sul, e nossa conselheira, atualmente no pleito de 2024 a 2026, no COREM, no nosso Conselho Regional de Enfermagem. Estou falando da nossa enfermeira Cacilda. Obrigada, Cacilda, pelo seu aceite. Obrigada a vocês pelo convite, Rafaela, Jéssica, o professor Edson também. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui, ainda mais sabendo as outras pessoas que estiveram aqui, né? Sim. Nossos grandes colegas profissionais. Sim. Grandes nomes, né? Sim, então estou muito feliz de estar aqui também. A gente também. Vamos falar de paciente crítico, é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Também. Todo mundo, né? Enfim, bom, Cacilda, para começar, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou na terapia intensiva, um pouquinho de você. Tá joia. Eu, na faculdade... quando fui prestar vestibular, eu estava na dúvida entre educação física e enfermagem. Olha só. Tudo a ver, né? Gente. Tem a ver saúde, mas assim, eu sempre fui muito ativa. Sim. Engraçado que depois que eu entrei para a faculdade, acabou a regularidade de exercício físico, não né? Não tem tempo. Não com a correria. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então gostava também de atividade física. E aí acabou que eu acabei optando pela enfermagem. E durante a faculdade, nós somos, na verdade, preparados, né? A lidar com sangue, a lidar com a dor, a lidar com o sofrimento. Sim, então, eu fui me habituando. Na faculdade também, um dos estágios que eu mais gostei, na verdade, era o estágio mais temido, que era o de clínica médica. E aí lá, a clínica médica tem muito paciente grave, complexo também, né? Passei um pouco pelo CTI, achei super legal, porque é um ambiente organizado, que tem recurso tanto humano, material, equipamento, é sempre a prioridade do hospital. Então, eu gostei muito. Na faculdade, fiz estágio extracurricular em terapia intensiva, que eu fui atrás. E aí, quando eu formei, o meu desejo, ele era paciente adulto, né? Claro que trabalhar em qualquer oportunidade que tivesse, mas eu caminhei para a docência e para a assistência ao paciente adulto. Então, antes de eu pegar o meu diploma, eu entrei na Santa Casa, que também era um sonho trabalhar lá, né? Que é referência nos pacientes graves no nosso estado. E na Santa Casa, inicialmente, eu entrei em dois setores bem críticos. Eu era a única enfermeira para quase 80 pacientes de neurologia e cardiologia. Sim. Uau. Então, com enfermaria de aneurisma, traumatismo craniano, traumatismo no raquimedular, os pacientes da cardio que paravam conversando com você. Plantão de 12 horas com 4 paradas cardíacas. Então, assim, era uma loucura, né? Que a gente nunca esquece. Loucura, não, jamais. Assim, eu falo que eu fiquei 6 meses nesses dois setores, a única enfermeira do período, né? Então, com uma alta demanda, uma alta carga de trabalho, os primeiros 2 meses eu nem dormia antes do plantão. Mas eu tinha uma ansiedade, o que será que vai acontecer, né? Sim. O que será que é a próxima? O que será que vai acontecer? Então, aquilo também me motivava. E como eram 2 setores que demandavam muito dos pacientes, e muito paciente, né, grave, tinha enfermaria de cuidados intermediários, tinha ICI, paciente traqueostomizado, pós-operatório de cardíaca, enfim, tudo. Eu acabei ficando muito conhecida até dos plantonistas, porque na época tinha um plantonista geral, e para a Santa Casa inteira, chamava pelo telefone, pelo som do hospital. E aí, eu acabei, assim,
aprendi muito, né? Uhum. Aprendi muito sobre a autonomia do enfermeiro Sim. também, na assistência ao paciente grave. No início da minha carreira profissional, ali nesse atendimento, nesse setor, passei muita vergonha, porque tinha muita coisa que eu poderia resolver, que eu não Sim. precisava chamar outro profissional, né? E isso, Uhum. com o tempo, rapidão, eu me liguei e comecei a... Vai aprendendo. Fui aprendendo. E aí, nesse meio tempo também, como eu era apenas um plantonista, eu acabei me aproximando da equipe do CTI, porque eu era caruda também. Uhum. Tinha, às vezes, paciente passando mal lá no setor, 1, 2 pacientes, e o Sim. plantão hospitalar não estava disponível. Sim. E eu, naquela ansiedade de fazer alguma coisa, já tinha feito tudo que Claro. tinha para fazer da parte da enfermagem, eu corria no CTI, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de um Sim. paciente grave, né? Eu preciso de atendimento. E aí o pessoal do CTI, os plantonistas do CTI começaram a me conhecer também, e aí até que com 6 meses eu fui convidada para fazer parte do CTI geral da legal. Santa Casa. Isso Querendo ou lá não, é em o certo, você fez o certo. É. 2000 e legal. bolinha isso, né? Vamos contar, né? É. E aí com isso, né, eu entrando para o CTI, que na verdade já era um desejo que eu tinha desde a minha admissão na instituição, com 6 meses de enfermeira assistencial, eu fui convidada a assumir a gerência dos 3 CTIs gerais que existiam na época. Fiquei 1 ano e pouquinho, até o momento que eu concursei em outra instituição, que é o HU, que eu trabalho até hoje. E aí Sim. lá eu tive que sair da gerência, né? Porque eu tinha que conciliar 2 empregos, Sim. né? Vai ficar mais difícil, né? Sim. E aí, nesse período do CTI da Santa Casa, eu aprendi muito, sou muito grata, né? Nesse período também, nós, o grupo de enfermeiros do setor, nós nos organizamos, nós trouxemos uma universidade de fora, uma pós-graduação em terapia intensiva, porque não na tinha época aqui não na tinha. época. Uhum. Então, nós nos organizamos, estudávamos fim de semana, né? Aquela correria, e aí eu me tornei especialista em terapia intensiva. Que legal. Aí, quando eu entrei no HU, também entrei pro CTI, eu lembro que na época, né, a higienização das mãos era com clorexidine. Nossa. E aí, nessa época, eu assumia, era CTI de manhã na Santa Casa e à tarde o CTI adulto no HU. A minha mão, ela chegou a ter fissura. Uau. De De tanto. tanto lavar a mão. Aí fiquei nessa correria uns 6 meses, eu acabei exonerando da Santa Casa, né? Sim. Por um outro Não conseguia vínculo público melhor, né? Uhum. Concursado. E aí, 2 meses depois, a prefeitura me chamou. Na prefeitura, segui trabalhando, também a oportunidade que me deram. Fiquei quase 2 meses num CRS na época, né? Que hoje são as UPAs. Sim. E aí, de lá, fui transferida para outro setor, que era possível conciliar minha carga horária com a HU. E aí, no ano seguinte, prestei processo seletivo para o SAMU, então já me apeguei ao paciente ali, complexo, Que grave é um paciente de novo. crítico, né? Sim, Só não sim. tá no ambiente fechado. Mas lá é outra realidade, É, né? Mas, nossa, foi um período, foram quase 6 anos, né? No SAMU Campo Grande também, entre plantonista e enfermeira fixa, onde eu tive uma grande oportunidade de crescimento, não só profissional, mas pessoal também. De experiência, né? Sim. E aí, foi isso, né? É para eu falar o resto da trajetória? São 20 anos. Você pode falar, fica à vontade. A gente tá aqui só admirando o crescimento, a evolução. É tão legal a gente ver, né, assim, que vai permeando pelos lugares e por conta da profissionalidade que você teve ali, né? Do profissionalismo que você teve ali, né? Você cresceu justamente por conta da sua atuação, né? Então, isso é muito legal de ver, essa construção. E essa coisa assim, né? Quando que você decidiu? Quando que você escolheu? Era até engraçado. Era assunto de terapia uma época da minha vida que eu fiz terapia, né? Com um profissional psicólogo. Porque eu sempre tive muito medo de morte, de morrer, né? De um familiar próximo morrer. Eu lembro que na adolescência eu tive um período que eu, de fato, precisava de ajuda, mas eu não cheguei a falar com ninguém, não fui atrás, de passar noites em claro com essa preocupação. Sim. E aí, em terapia, a psicóloga pegou e falou assim, Cacilda, eu falei assim, nossa, mas que engraçado, né? Com tanto medo de morte, claro, UTI é vida também, mas também tem uma alta mortalidade, né? Sim. Comparado com outros setores hospitalares, Com né? certeza. E aí a terapeuta me falou, Cacilda, nós atraímos o que nós temos medo. Então, assim, isso é um desafio para sua vida e é que isso. Forte, né? Muito. E, enfim, e aí trabalhando no CTI adulto do HU, aí de lá eu tive que, por adequação de carga horária, tive que mudar de setor, fui para a clínica médica, que tem paciente crítico, né? Sempre tem. Igual, 3, 4 em ventilação mecânica, continuamente, na época, né? E de lá, então, eu conciliava esse setor, conciliava o SAMU,
E aí, nesse período, eu fui estudando outras coisas também. Tive a oportunidade de fazer mestrado, aí depois fiz uma outra pós-graduação. Nessa época, eu fiz, nossa, foi criada a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, eu descobri que tinha um exame, eu falo, gente, como que eu descobri as coisas, né? Porque naquela época, 2010, a gente está falando, 2009, a internet não era como era hoje. Não tinha rede social que divulga tudo que tem hoje, né? Exatamente. Mas na época eu descobri que tinha um exame de titulação, falei assim, eu quero fazer essa prova. Sim. Só que era caro, eu tinha que viajar, né? E mais, eu tinha que conseguir liberação. Eu trabalhava em 2 vínculos, né? Então era difícil. Aí eu emendei com mestrado, depois doutorado. Quando eu terminei o doutorado, veio a pandemia. Antes disso, né, também teve o programa de residência multiprofissional em paciente crítico no HU, que eu participo desde a sua abertura, preceptora, cheguei a ser coordenadora por quase 3 anos também. Me afastei um pouco da assistência para ser responsável pela pós-graduação lá do HU, que foi um período muito bom, mas que me manteve fora da assistência por cerca de 3 anos, mais ou menos. E aí, quando eu voltei para a unidade coronariana, que é o setor que eu atuo hoje, numa realidade, num dimensionamento, assim, que, nossa, eu não achei que eu iria pegar na minha vida profissional. Eu achava que seria só questões de grandes centros urbanos, né? Então, hoje eu vivo numa realidade de trabalho com uma oportunidade mesmo de ser enfermeira assistencial 100%. É muito diferente daquela época, né? Nossa, não existia demais, dimensionamento, né, Cacilda? Não, era um, Era né? um pro hospital inteiro. E nessa época, a gente fazia supervisão de terapia intensiva. Então, à noite, finais de semana, feriado, até de dia, né? Dia útil, quando tinha férias, atestado médico, a gente cobria, né? 3, 4, 5 setores, incluindo terapia intensiva. Sim. E quais foram, assim, os principais desafios, né, naquela época, quando você ficou ali 6 meses na enfermaria e passou a ingressar numa UTI? Olha, o desafio do novo sempre existe, né? Independente do setor que você vai trabalhar, em uma terapia intensiva, da mesma forma. Então, aquele monte de equipamento que você não sabe mexer ainda, né? A faculdade, por mais que te aproxima, mas ela não te dá a vivência, né? Todo o conhecimento, é impossível, né? Então, eu acho que esse novo, né, foi um desafio grande. Mas, assim, estudar, correr atrás, isso eu sempre corri. Então, essa parte, 1 mês, 2 meses, eu superei e vamos embora, né? Mas eu acho que o desafio, assim, que se eu parar para pensar, é conciliar a vida pessoal, social, porque, né, é uma realidade muito comum dos profissionais de enfermagem trabalharem em 2 vínculos. E, na época, para mim, não era diferente. Com certeza. Então, o meu desafio era isso, né? Era eu conciliar o trabalho com estudo, porque dentro da terapia intensiva você tem que estudar muito, né? Tem muita atualização, tem muito ainda mais no início, tecnológico, ainda mais no início. Você vai estudando as doenças, coisa que às vezes você não viu na faculdade, né? E assim, né? muita fisiologia, né? Que eu amo de paixão também. Então, vai. E conciliar com família, com vida social. Aí, o que eu não priorizava? O descanso. Sempre. É um padrão já. Então, esse era um desafio para mim. Sim. Então, entrando nessa parte da assistência, né, a gente falou assistência 100%, vamos falar um pouquinho qual que você acha que é a importância da atuação direta do enfermeiro com o paciente crítico? Total, né? Quando a gente sai desse ambiente de supervisão e a gente entra direto na atuação, na assistência, é começar pela avaliação desse paciente. Então, você tendo a oportunidade de você fazer um exame físico e com isso você coletar uma história e, de fato, você prestar e planejar uma assistência de acordo com o que ele precisa. Não uma assistência só porque é protocolar, porque ele tem que ter banho, porque ele tem que ter higiene oral. Mas é uma assistência adequada à verdadeira necessidade dele, né? Empática, né? Sim, 100%. Empática, humanizada, técnica, né? Científica, né? Assim, baseada em tudo que você tem oportunidade já teve oportunidade de estudar e aprender na vida profissional. Sim. Nesse contexto, você lembra, assim, de um paciente específico, algum caso pontual que marcou, assim, a sua trajetória? Porque sempre tem, né? Ainda mais quando a gente tá no início, a gente lembra de um caso que foi marcante, assim, para você? Assim, muito paciente, né? Mas tem um paciente que eu lembro que recente, uma colega, me chamou a atenção, assim, por conta até do comentário que eu recebi da minha colega de setor, né? Então, era um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, que na época era pandemia.
e eu estava trabalhando em duplo vínculo por um processo seletivo temporário no hospital. Então, eu estava com carga horária de UTI dobrada. Isso agora, recente, né? 2020. 2020, logo depois do doutorado. Qual pandemia? Pandemia, Covid-19. E aí, era um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca que tinha ficado muito grave. E eu cuidei dele, como eu estava em duplo vínculo, né, fazendo carga horária dobrada, coincidiu, e lá é um sistema de sorteio de pacientes que a gente assume para prestar assistência integralmente. Sim. Então, da higiene oral, mudança de decúbito, medicação, gasometria, tudo. Sai, né, o processo de enfermagem. E aí, esse paciente, eu acabei várias vezes ficando com ele, assim, mas muito seguido, sabe? Todo santo dia eu pegava ele 12 horas, às vezes 24 horas, e eu diretão com ele. Então, eu participei de quando ele estava muito grave, do processo de estabilização dele, participei da extubação dele, participei do pós-operatório dele, muito, né, vários plantões seguidos, e que ninguém queria ficar com ele, porque ele chegou a passar por aquele período de desorientação, e muito desorientado, assim, e agressivo, e era um paciente adulto, grande, pesado, assim, sabe? E você lá? E eu lá firme, né? E esse paciente, ele conseguiu se recuperar, e ele saiu bem, e eu lembro que próximo dessa data, acho que era meu aniversário, alguma coisa assim. Eu recebi uma mensagem de uma amiga muito querida minha, uma enfermeira que trabalha no mesmo setor. Nossa, um textão, assim, falando que admirava, né? E que aquele paciente, ele tinha saído bem e sem um resquício de lesão por pressão, por todo o cuidado que eu tinha prestado para ele em todo esse período, que foi um período bem intenso. Nossa, fica marcado o reconhecimento. Então, assim, é que a gente leva tanta cacetada, né? A gente tem tanta dificuldade do nosso exercício profissional, né? E a enfermagem, assim, é uma profissão muito bonita, né? E a gente, quando a gente tem a oportunidade, a gente tem um reconhecimento, mesmo que seja um reconhecimento velado, quietinho, assim, mas isso faz um bem tão bem, e só estimula a gente, motiva a continuar seguindo e fazendo no que acredita. Com certeza. Só dando um gancho aí, ela falou da lesão por pressão, porque é um dos indicadores, né, relacionados à nossa assistência de enfermagem. É muito comum aquele paciente que ele não se mexe, então se a gente não faz um decúbito certinho, de horário, não tem a capacidade nutricional, então tem várias questões, né, para vocês entenderem um pouquinho. Então, quando ela fala assim, o paciente saiu sem lesão, essa é uma vitória, né? Não, e um paciente grande, que ficou pesado, pós-operatório de cirurgia cardíaca, que ficou com uma má perfusão tecidual sistêmica por dias. Tem então, tudo para sair com lesão, né? Porque a enfermagem, infelizmente, ela não consegue livrar também a lesão por pressão de todos os pacientes, né? Tem alguns que é inevitável, por mais que você utilize todos os recursos. Vai depender de estado nutricional, né? Muitos fatores, tudo. Né? Enfim, mas esse, ele saiu. Que bacana. Bom, a gente falou de assistência, né? E no nosso tema a gente também tem a parte da gestão. Cacilda, explica pra gente como funciona um enfermeiro gestor, ele, principalmente na área da UTI, né? Sim. A UTI é um ambiente muito complexo, né? Claro que é um ambiente organizado, né? A gente não consegue controlar. Não é o caos de um pronto-socorro, né? Que eu gosto também, mas eu prefiro o paciente grave ali. O caos organizado. Isso. Uma alta demanda de trabalho, mas você com recursos, né? Seja de climatização, recursos materiais, equipamentos e tudo mais. Então, a UTI é um ambiente complexo, tem muita gente. É uma equipe multiprofissional grande, né? Também tem muito equipamento, tem muito material, porque tem muito procedimento. Sim. E o enfermeiro, ele acaba tendo que aprender a lidar, né? Se ele não sabe, ele acaba tendo que aprender a gerir tudo isso. E é muita coisa para gerir. Não à toa, um enfermeiro intensivista que trabalha na UTI, que ele assume posição de gestão, ele acaba desenvolvendo essa habilidade e ele acaba assumindo posições de destaque. É muito comum. Você tem enfermeiros intensivistas ocupando cargos de gestão fora da terapia intensiva, por toda essa experiência de trabalho que ele teve, né? Claro, né? O enfermeiro que conseguiu trabalhar, desenvolver, correu atrás e buscou.
Ele tem um papel de liderança fundamental, e não só perante a equipe de enfermagem, né? Mas ele também... A equipe como um todo, como né? um todo, Assim, né? Tem que ter ele é uma referência ali, né? É uma referência, tem que ter uma habilidade de comunicação, né? É o profissional também que vai ajudar a fazer a interligação entre os diferentes membros da equipe multiprofissional que trabalha na UTI. Então, o enfermeiro gestor na UTI é fundamental e tem um papel indiscutível. Tem vamos dizer assim, o pai da terapia intensiva no Brasil, que é o Dr. Elias Knobel, é um médico assim muito admirado, né? Tem várias publicações e obras, inclusive muito importantes da enfermagem. Tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente no último Congresso Brasileiro. Que legal. É uma pessoa muito humilde também. Ele tem uma fala muito importante, né? Que o sucesso de qualquer unidade de terapia intensiva é diretamente relacionada à qualidade da equipe de enfermagem que nela atua. Nossa. Então, isso cabe, né? Tanto para o enfermeiro assistencial, para o enfermeiro gestor, né? E a enfermagem Pro técnico de enfermagem. Para o técnico de enfermagem, né? Para a equipe como um todo. Pensando nisso, nessa equipe multi, né? E hoje a gente cada vez mais vê profissionais diferentes atuando, né? Sim. Não tão muito... Terapeuta ocupacional. Não tão muito recente o TO, o próprio odontólogo, sim, né? Sim. Então, é muito legal quando você vê uma equipe estruturada para... Todos no único objetivo para... Sim, entrosada, né? Se respeitando, ter uma qualidade, né? Ali, né? Naquela assistência. Diante disso, né? O gestor... quais são os desafios perante a equipe, né? Que igual você falou, o enfermeiro gestor não vai gestar só os técnicos. Sim, não. Ele tem toda essa comunicação ali, né? Exatamente. Então, eu acho assim, ele unificar essa equipe, ele trazer, ele agregar, ele tentar... Hoje eu não sou gestora, e o pessoal brincando, mas você não quer ser? Não, gente, obrigada, eu fui gestora a vida inteira. A gente tem um Deixa momento, eu cuidar né? do paciente agora. Eu super defendo e apoio quem estiver na gestão, né? E eu acho que a gente tem que apoiar, né? Com certeza. Porque a gente está no mesmo barco, né? Então, a gente tem que apoiar o nosso colega gestor que está lá à nossa frente. Hoje eu não desejo ser gestor, eu quero continuar cuidando dos pacientes, mas eu acho assim, o gestor, ele tem que ter perfil. Se ele não tiver perfil, tá tudo bem, desde que ele esteja disposto a correr atrás desse perfil. Tem que ter uma boa capacidade de comunicação, mas eu acho assim que uma qualidade... Como que você pegou e falou? Perfil? Não, você pegou e falou... De desafio? Não, você pegou e falou competência que ele tem que ter? De habilidade, competência, alguma coisa assim. Enfim. Mas eu acho Nesse sentido. Isso. Eu acho que o enfermeiro gestor, a principal habilidade que ele precisa desenvolver é gerenciar conflitos. Conflitos, né? A UTI, apesar que é um ambiente que eu gosto, organizado, tudo de bom que a gente falou, é um setor fechado. Sim. Então, as pessoas às vezes enlouquecem lá dentro, né? Muito tempo com aquela equipe, então, um setor fechado, com muita gente, né? Que tem uma certa pressão, que tem muito recurso, que tem um movimento, e isso acaba facilitando, propiciando o ambiente para conflito também. Sim. Então, e onde Sim. tem muita gente, Né? isso, onde tem muita gente, é propício que tenha conflitos também. Então, eu acho que um grande desafio, né, ou uma habilidade que o gestor ele tem que ter, desenvolver, além da questão técnica, científica, associada, relacionada, capacidade de comunicação, é a capacidade de gerir conflitos. E a gente tem, né, o líder e tem o gestor. Qual que é a diferença? Olha, o gestor é aquele que tem aquela função, aquela missão de gerir a unidade ali, né? Ele pode ser um líder ou não. Claro que o ideal é que ele seja um líder, né? Sim. Que ele seja referência para aquela equipe, que ele seja o exemplo para aquela equipe. Mas é aquela pessoa que tem a tarefa, né? Que tem a missão, que tem as atividades, as atribuições inerentes à função de gestor que ele ocupa. O líder, ele pode ser qualquer um. Às vezes, dentro da nossa terapia intensiva, nós temos um técnico de enfermagem líder. Isso é ruim? Não, não é ruim. Não. Né? Mas o líder é aquele profissional que ele se esforça, que ele se esmera, que ele é formador de opinião, que ele estuda, que ele influencia, né? Na maior parte das vezes, positivamente. Que ele inspira. Que né? inspira outros profissionais, né? Sim. Que serve como exemplo. E o líder... Ele, a princípio, ele é para ser inerente ao enfermeiro, a qualquer enfermeiro dentro da terapia intensiva, independente se ele esteja na gestão, se ele esteja na assistência. Se ele tem o cargo ou não, né? Se ele tem o cargo ou não, porque a liderança,
a responsabilidade sobre uma equipe de enfermagem é inerente a qualquer enfermeiro. Perfeito. Mesmo que dentro daquela equipe ele não seja o gestor, ele não seja o enfermeiro responsável técnico. Então, eu acho que todo enfermeiro ele deve estar preocupado, sim, em exercer uma boa liderança, né? Sim, Em sim. ser um profissional líder, em procurar ser exemplo, em procurar, né, motivar a equipe que está junto com você e Com trabalhar certeza. isso. E é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Gestar pessoas. Sim. Independente do cargo, função, a gente tem que trabalhar isso, né? Sim. Você acredita, Cacilda, que as pessoas já vêm com esse perfil, elas podem trabalhar? Eu elas acredito podem que se tem construir? pessoas que nascem com líder nato, né? Isso desde no jogo de futebol, na música, né? Então, tem pessoas que têm dons. Uhum. É óbvio que na enfermagem, para você ser enfermeiro, eu estou falando aqui num podcast que a maior parte dos ouvintes são acadêmicos do curso Isso. de enfermagem. Uhum. Então, é claro que para você ser enfermeiro, você fazer a faculdade de enfermagem, ela não é uma escada para liderança. Você formou e pronto, está aqui. Agora você é o líder da equipe, você é o chefe da equipe, né? Então, se você não teve isso, se você não nasceu com isso, se isso não é uma qualidade sua, você vai ter que desenvolver, você tem que correr atrás, tem que buscar. Você tem alguma dica para quem quer desenvolver essa liderança? A primeira coisa, eu acho que para você exercer a liderança, você precisa de segurança. E a segurança nós temos com conhecimento. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou é estudar. Quando você tem conhecimento, você passa a ter segurança. Você perde medo. Medo, inclusive, de se posicionar. Você ganha de argumentar. respeito, né? E o respeito vem, o reconhecimento vem. O Porque a restante a liderança gente não é algo que você colhe. impõe, né? Sim. Não se impõe, com certeza. Nosso tempinho tá acabando. Ai, né? não acredito. Passou tão rápido. Passa muito rápido. Eu acho que a gente tem que aumentar, viu, Márcia? o tempo desse podcast. Mas eu gosto muito de trazer em relação à residência, Cacilda, eu queria que você contribuísse, né? Porque você tá lá. Porque é natural que os alunos pensem só na pós-graduação, né? Sim. Sai da faculdade, vou para uma pós. E a gente tem aqui, né? Sim. Residência para paciente, para formação do enfermeiro nesse ambiente da terapia intensiva, né? O que você fala um pouquinho da residência, assim, para os alunos entenderem como que funciona? Olha, você toca uma ferida muito profunda em mim. Porque se tem, assim, uma coisa que eu sou frustrada por não ter feito, é a residência, né? Na minha época de faculdade, quando eu formei... Mas não tinha, né? Tinha, só que era uniprofissional e assim, Recife, Rio de Janeiro. Não tinha aqui, né? Não, aqui não tinha. Existia no Brasil, mas não tinha, não era acessível, né, para mim na época. Assim, até eu não tinha limitação para mudar de estado, nem nada, mas as coisas foram acontecendo aqui e tudo bem. Sim. Eu cheguei a ter a oportunidade de fazer uma residência num passado não muito longe e acabei optando em continuar pela inviabilidade financeira na época, né? Mas assim, se tem uma frustração que eu tenho não ter feito residência. Mas fez outras coisas. Não, eu fiz. Hoje tem a oportunidade de estar lá, Sim, né? mas assim, a residência, então, ela é um programa de pós-graduação, mas para formar um profissional especialista e falando especificamente para a terapia intensiva, ela seria o padrão ouro, né? Então, são 2 anos em que você trabalha estudando ou estuda trabalhando. Eu que já coordenei a residência, eu falava para os residentes, gente, para mim, não faz diferença a ordem dos produtos. Então, é um programa de pós-graduação com 80% de carga horária prática, 20% de carga horária teórica. Você reside lá no hospital, não só dentro da UTI, mas todos os setores do hospital. Aí vai ter bem dedicado ao programa, né? Mas todos os setores do hospital que tenham pacientes graves, complexos, então passa pelo pronto-socorro também, né? Tem oportunidade, às vezes, de conhecer outras instituições. Então, é um campo muito rico, em que o profissional enfermeiro, recém-formado ou não, ele tem uma grande oportunidade, assim, de trabalhar estudando. Isso é ótimo, porque eu não tive essa facilidade. Como eu falei para vocês, né, o grande desafio do início da carreira, eu recém-formada, trabalhando um monte e tentando conciliar tempo para estudar. Exato. E a residência, ela te deixa uma carga horária ali para isso, né? E você tá na prática, né? E tá na prática, você é enfermeiro, e com suporte, né? e com um suporte profissional. Exatamente.
né, com a preceptoria ali do lado, né, com o tutor. Quando a gente forma, às vezes eu faço só uma pós-graduação, que é legal, é válido, é importante também, nem todo mundo tem oportunidade e consegue, né, ter acesso a uma residência, mas quando você é só pós-graduado ou recém-formado, sem especialidade, você cai no setor e você é o enfermeiro do setor. E aí outros não tem 500, o preceptor não ali, tem né? alguém ali, Tem um né, para te professor. orientar, né? Mesmo que residente, você é um enfermeiro formado tanto quanto o outro, mas você tem um suporte por trás, né? Sim, uma preparação. Sim, um suporte institucional e tudo, né? Então, quem puder, faça residência, faça em terapia intensiva no paciente crítico. Faça. Cacilda, pra gente finalizar, eu gosto muito, sou suspeita para falar, né? Mas deixa um recadinho para os nossos alunos em relação ao enfermeiro dentro de uma UTI. Tá. Olha, para quem está querendo, né, entrar na especialidade... Pode falar. Para quem está se interessando... apesar da terapia intensiva parecer um ambiente assustador, né, que te intimida, a terapia intensiva é um ambiente de muita vida, de muito aprendizado, tanto profissional quanto pessoal, de muita oportunidade de a gente poder fazer um trabalho muito legal e a gente trazer esse paciente de volta à sociedade, né, da melhor forma possível. Não há nada que não possa ser aprendido, então para quem tem medo, para quem tem receio, não há nada que não possa ser aprendido, e a terapia intensiva é um campo riquíssimo de aprendizado, de oportunidades profissionais, e aí para quem quiser, venha, que a água está quentinha. E eu queria aproveitar e também fazer um convite. Dentro da terapia intensiva, nós temos a Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, em que eu faço parte da diretoria da associação, e que é uma entidade técnica, né, uma comunidade científica muito importante, em que os alunos podem se aproximar já desde antes de se formarem. Então, existe essa oportunidade, né, e para quem também já é enfermeiro formado, fica o convite a participar, a se filiar à Bente, para a gente estar buscando aí gente coloca as redes sociais lá para o pessoal. Joia. Aí. Cacilda, obrigada. Muito obrigada. A gente amou, obrigada né? a você. Eu amo. Volte mais vezes para falar mais. Eu amo quando alguém é inteligente, elegante. Assim. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, pela oportunidade, espero ter contribuído e estou à disposição. A gente que agradece. Obrigada. E para você aí que está assistindo até agora, o meu muito obrigado. Eu peço para que você curta, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum assunto da enfermagem. A voz da enfermagem a cada batida só acontece aqui no PulsoCast. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.